A Livraria do Luiz não vende livros, ela vende uma experiência. É muito mais do que o livro. É estar aqui, absorver a cultura, dividir do espaço e absorver mais da arte da própria terra. Eu sempre a equiparo a um pé de ipê, não é? A um grande pé de árvore, em que em sua sombra encontram-se todas as pessoas que desejam beber o néctar de suas flores. Sem livro não há história, sem história não há passado, e sem passado a gente não pode projetar o futuro. Após a aposentadoria, né, do Luiz, em 71, Luiz resolveu, para não ficar parado, como ele mesmo dizia, ele resolveu fundar uma livraria, né? Nessa época, em 72, ele adquiriu um pequeno ponto comercialzinho aqui na Galeria Caxias e botou lá uma loja de livros chamada Edições de Ouro. Eram uns livros na época pequenos e era uma das poucas editoras que existia no Brasil na época que vendia os clássicos da literatura universal. Eu sou freguês da livraria antes de existir a livraria, porque antes Luiz tinha uma barraquinha de livro numa vila que tem aqui atrás, atrás de uma grande livraria, no tempo das livrarias. Corria os anos 70, 73, 74 exatamente, quando eu comecei então a trabalhar no Tribunal de Justiça aqui, na Praça João Pessoa, e quando comecei a ganhar meu próprio dinheiro, eu já era leitor. Eu já conhecia a Livraria do Luiz, que era situada em uma galeria no lado oposto a esse endereço atual, e era uma fileira assim de 3 ou 4 estantes. E o seu Luiz, o dono que hoje dá nome à livraria, é quem nos atendia. Tinha uma diferença, Luiz nos atendia muito bem, então isso estabelecia um contato muito amistoso, que fez com que ele desenvolvesse rapidamente esse balcão de livros, passando para uma verdadeira livraria. Na verdade, o nome da livraria se chamava Cultural de Livros Paraibano. O nome Livraria do Luiz, né, veio porque a clientela, depois quando ele foi adquirindo, né, essa clientela dele, formando essa clientela, o pessoal nunca decorava o nome que era o nome grande demais para se decorar, né? Então o próprio cliente, né, o próprio amigo, o próprio cliente dele, foi, não, olha, vai lá na Livraria do Luiz, eu comprei na Livraria do Luiz. Aí ficou todo mundo conhecendo por Livraria do Luiz até hoje, né? Ele ficou ali na Vila Caxias até 1979, onde ele vem para cá, para a Galeria Augusto dos Anjos, nessa época. Se instala também numa pequena sala aqui, nessa galeria, e dá início, né, a esse novo tempo da livraria, foi 79 para 80. Na verdade, essa galeria não tinha nome, era apenas uma travessa entre a Duque de Caxias e a Praça 1817. E junto com seus amigos aqui, que ele fez na livraria, seus leitores, resolveram botar o nome da galeria, na verdade, de um nome em homenagem ao nosso poeta maior. A galeria passou em 1980 a se chamar Galeria Poeta Augusto dos Anjos. Isso foi uma iniciativa também do Luiz e alguns amigos aqui da galeria que tinha na época. Luiz tinha essa coisa tão amável dele que além de começou a introduzir o livro técnico aqui na Paraíba, né, com o advento da inauguração da universidade, dos campos universitários, da UFPB. A partir dessa iniciativa dele, a Paraíba teve a oportunidade de ter uma livraria onde se pudesse adquirir esse material também, porque havia uma dificuldade muito grande de alguns leitores em adquirir esse material, porque tinha que ir a Recife. Eu era estudante universitária e a gente precisava de um livro, e aí vai na Livraria do Luiz. E aí a gente encontra quem? Seu Luiz.
né? Então, ao encontrar seu Luiz, quer dizer, você é um jovem estudante que vem de uma cidade, né, mais distante da capital, e de repente você encontra assim um amontoado de livros, né? E você tem o desejo de ler, mas você não sabe por onde começar nem como adquirir. E aí seu Luiz nos estende a mão, de modo que todas as vezes que um professor passava uma obra e a gente não encontrava na biblioteca por alguma razão, recorríamos a seu Luiz. Eu frequentava exatamente para poder me abastecer dos livros de direito recomendados pelos professores da universidade, exatamente para poder acompanhar as aulas. E foi a partir daí que eu conheci Luiz, o livreiro, e desde então eu comecei a fazer uma certa amizade com ele, né? Em função, sobretudo, da atenção que ele me dava como cliente. E a partir daí essa amizade se consolidou ao longo do tempo, né? E essa frequência também à livraria foi se tornando cada vez mais repetitiva, né? Eu diria até que se transformou numa espécie de rotina a minha vida de estudante. Quando eu estava interessado num livro que não tinha, ele mandava buscar. Ele pedia pela livraria, como até hoje o filho dele faz, né? Ricardo faz isso também. Tem não, mas eu vou mandar pedir. Mas naquela época, ele já pedia os livros que a gente precisava, né? Como pessoa, como médico, né? Porque se eu tivesse só a questão técnica, né? Porque eu acho que a questão humana, a formação humana é muito importante no relacionamento com o paciente. O livro, à época, era muito caro, o livro era para poucos, né? Uma elite muito pequena. Então o Luiz ele tinha também essa parte social dele, era de ajudar, né, o estudante. Eu me lembro que até quando comecei a trabalhar com ele na década de 80, eu cheguei aqui para trabalhar com ele, justamente no dia do aniversário dele, né, que era o aniversário de 60 anos. Eu comecei a trabalhar com ele com 14 anos de idade. E eu notava esse lado dele humanístico, né? Eu achava muito bonito isso, né? Fugir um pouco desse lado capitalista, desse lado econômico do livro, mas esse lado social do livro. Foi um empreendedor de fazer acolhimento com todas as pessoas que frequentavam a livraria. Ele adotava todo mundo que ia na livraria como seu amigo, como seu filho. Não havia aquele interesse comercial. Você podia ler, abrir o livro, ele não estava preocupando que você comprasse nele, ele estava preocupando que você tomasse conhecimento daquela obra. Depois do conhecimento, a pessoa se interessava. Então, ele era assim, era um ambiente totalmente humanista. Não era nada financeiro. E ele precisava vender. Mas se ele me fazia cativo dele, pelas essas atitudes, logicamente que depois eu compraria livro. E comigo aconteceu o seguinte, logo eu comecei a me tornar amigo dele, comecei a frequentar muito a livraria, a ponto de Luiz, inclusive, a me fiar, né, digamos assim. Quando eu tinha dinheiro, eu levava o livro, quando eu não tinha dinheiro, eu não levava. E isso me deu assim, uma notícia da sua generosidade. Eu lembro que na época a gente não tinha trabalho, né, porque eu estudava os 2 expedientes, era o crédito educativo, e muitas vezes eu não tinha nem o dinheiro. Aí quando eu pegava um livro aqui de saúde coletiva, aí eu ficava assim, digo, não vou levar não, porque eu não tenho dinheiro agora não, seu Luiz. Sabe, não, pode levar. Ele nem anotava, pode levar, olha, quando você chegar aqui, que você se interessar de livro, que é importante para a sua formação como médico, eu não quero saber se você tem dinheiro ou não. O Luiz tinha isso e fazia isso constantemente. Eu me lembro muitas vezes de ter visto estudantes de livros sem condições financeiras, comprar o seu material de estudo e tal. E o Luiz simplesmente mandar o cliente levar lá, o estudante levar o livro. Não, você leva, depois quando você tiver o dinheiro, você vem e me paga. Isso era uma coisa que ninguém nunca via. É uma coisa muito interessante esse lado dele, né?
uma coisa... Tinha uma época também, que logo quando eu comecei, ele tinha uma cadernetazinha. Ele anotava no caderninho lá, e teve uma vez que teve um cliente que veio, eu acho que talvez foi de Cajazeira, se eu não me engano, né? E veio comprar uns livros jurídicos aqui. Ele já era um conhecido lá do Luiz, e comprou esse material. E a gente o funcionário foi e botou esses livros lá, que eram uns 10, 20 livros de direito, e botou o caderninho lá do fiado no meio dos livros lá, e o rapaz levou esse livro e sumiu esse caderninho dele, né? Ele ficou aperreado, coitado. Passou quase um mês para o caderno aparecer, que ninguém sabia, e ele disse, pô, agora tá tudo perdido, levaram os fiados, agora como é que eu vou fazer meu capital de giro? Aí, essa foi também uma coisa que foi muito engraçada a época dele, né? E depois o rapaz, porque o rapaz só vinha de mês em mês aí o rapaz não tinha comunicação, não tinha nada naquela época, né? E quando ele veio no outro mês, ele trouxe esse caderninho, foi um alívio total pro Luiz, né, nessa época, muito engraçado isso. Falei com ele, olha Luiz, vamos fazer um fichário pelo menos, porque o fichário é mais difícil o cara levar. Então a gente criou um fichário, aquelas fichas de coisas, né, e botava o nome do cara lá na máquina de escrever, já era uma evolução grande, né, para a época do caderno. Né? E ele concordou e a gente fez esse fichário. Posteriormente, ele sempre, desde o início dele, né, ele também tinha uma visão assim, muito humanística da questão, e a preocupação com o autor local. Essa preocupação com o autor local, de comercializar, de abrir as portas para a literatura paraibana. Né? Você vê que naquela época ele já tinha assim, uma visão, né, e sabia da dificuldade do autor paraibano de comercializar, de distribuir, de mostrar sua obra. Né? Então ele foi também um pioneiro, né, em abrir as portas da sua livraria para acolher o autor paraibano. Isso foi também uma coisa muito interessante nessa trajetória do Luiz com a literatura paraibana. O que ela representa hoje para nós? Ela é a única livraria no estado da Paraíba em que o livro impresso do paraibano tem estante, tem vez. Porque as livrarias de shopping são livrarias que só aceitam o livro local se a matriz em São Paulo, em onde for, aprovar. Precisa haver uma espécie de conselho consultivo lá das bases, que não sabe quem é Gonzaga, que não sabe o público que eu tenho, e para poder aprovar se botar o livro na estante. Então, o que é que este menino, eu digo menino porque é um menino, conquistou? Ele conquistou esse espaço que nos deu, e hoje é o espaço que nós temos para comprar e para vender. Hoje, a livraria em vez de um estabelecimento comercial, é também uma entidade cultural. A Livraria do Luiz, hoje, ele já está sedimentada como um grande instrumento de propagação de cultura. É um espaço que, como disse, de congregação de pessoas interessadas em formação cultural, né? Porque não só de vender livro vive a Livraria do Luiz, né? Ela também é esse espaço amplo de propagação, de encontro. Então, as gerações futuras podem ter certeza de que esse nome, essa marca Livraria do Luiz tem muito de importante na formação tanto de novos leitores como na propagação da nossa cultura. Sobretudo a cultura paraibana, porque é preciso ressaltar que é uma das poucas livrarias, talvez a única, que dedica um espaço tão grande aos autores paraibanos. É nos dado uma importância, a valorização do que nós temos, do que colocamos, do que criamos. É indescritível a emoção, é uma emoção realmente muito grande.
Aqui você encontra, por exemplo, escritores já consagrados, né? E nós temos inúmeros aqui. E encontra também aquele escritor iniciante, que está com o seu lançamento pela primeira vez, né? Então, essa junção de tradição e inovação é que faz, para mim, o grande diferencial da Livraria do Luiz. Todas as ações que nós exercitamos no âmbito do Sol das Letras, com o evento Pôr do Sol Literário, teve a participação decisiva e determinante da Livraria do Luiz. Então é o nosso parceiro mais constante, mais fiel. Por quê? Era quase que inevitável um evento que promove literatura compor com a livraria que representa, sim, o que há mais contemporâneo na literatura paraibana. Então, a nossa relação é uma relação meio que por gravidade. Ele conseguiu congregar, né, toda essa multidão de leitores, de escritores, de professores que aqui acorrem para tomar um café, ler, lançar seus livros, né? Eu tive também, eu tinha um sonho, né, quando eu comprava, de escrever livro e vê-lo exposto aqui nas prateleiras e consegui. E esse livro ele foi lançado no Hotel Globo, mas com o apoio da Livraria do Luiz. Eu até brinco dizendo que hoje eu sou colega de Drummond, sou colega de Vinícius, de Dostoiévski, né? Estamos todos na mesma prateleira. Ela é uma referência para a gente, mas é uma referência especialmente para a literatura paraibana. Existe um grupo de jovens que se interessam pelo livro físico. Cada vez mais vem jovens. E muitas vezes eu estou sentado ali, né? Eu leio ali, fico ali recolhido, e aparecem jovens que chegam. Então aqui eu dou dica de leitura. Inclusive tem jovem que sai do colégio, vem para aqui, estudam. Aí você dá dica, eles pedem sugestão, porque sempre vê a gente aqui. Então tem uma função mais do que nunca educativa, né? É incrível como vem adolescentes, jovens, sentar aqui, ver livro, ler, discutir com o Ricardo aqui, esse livro é isso aqui. Então tá sendo bom. Eu sinto que é muito importante ter esses espaços urbanos dentro da cidade que chame a atenção e possa unir a população, ainda mais por conta da arte, né, da literatura. São poucos os prazeres que se sobressai o cheiro de um livro novo, né, da página de um livro. Você ter o livro ali na sua mão, você poder ler ele, é muito bom. Acho que é tão importante quanto, porque a gente tem cada vez menos. E eu comecei a vir pra cá com meu padrinho, que também é escritor e publicou os livros dele aqui, Carlos Azevedo. E aí eu comecei a estabelecer uma relação mais afetiva com o pessoal que ia além dos eventos. Então a dinâmica de conversa, os relacionamentos foram ficando ainda mais interpessoais. E a livraria deixou de ser esse ambiente onde a gente só se encontrava para eventos e realmente virou uma segunda casa para mim. Hoje é um lugar que eu estou praticamente a semana inteira. É um lugar propício ao estudo, à leitura, a uma conversa, a uma reunião, a um planejamento. E aí a partir daí eu comecei a indicar para amigos, colegas, familiares, não só pelo local, mas pelo o produto que o local também oferece. A ideia do café foi um pensamento que Ricardo teve da gente inovar, de sair do que era a Livraria do Luiz e ter um espaço bem mais moderno. Então o Café Literário ele surgiu em 2015, certo? Com a intenção de modernizar o espaço e ter um espaço que é o que a gente tem hoje. O nosso café ele não vive sem a livraria e, consequentemente, o café também trouxe o quê? Um fluxo bem maior para a livraria. Então, os dois se complementam. Ninguém vive sem ninguém. Café depende da livraria, a livraria hoje depende do café. Então, tornou-se também um ambiente de encontro, né? Dos intelectuais paraibanos, né? Dos escritores paraibanos. É uma ideia que surgiu, né? Justamente para aproximar, né, o leitor paraibano, né, com o seu público, né, dar essa facilidade desse encontro, né, convergir para esse encontro, para conversa sobre arte, sobre música. Essa livraria, ela se transformou realmente num polo cultural, numa referência, né, numa referência de encontros que são efetivamente muito férteis, né,
para a discussão, né? a discussão de ideias, né? O fomento de novos projetos. Não são apenas livrarias, não são apenas pontos de venda de livros, mas pontos de encontro de escritores. São centros culturais. E é exatamente por conta disso que a livraria de Luiz, hoje livraria de Ricardo, tem se ampliado cada vez mais. Tinha uma ideia antiga que você tem que entrar na livraria e comprar o livro. Você não podia abrir o livro. Né? E aqui não, você abre o livro e olha. Se você quiser ler um livro aqui numa semana, vem 1 hora por dia aqui, senta ali e lê o livro. Mas pronto, você não pagou o livro, mas você teve um ambiente, um espaço para você. E aqui ainda tem uma coisa muito forte. Mas eu vou encontrar você aonde no Conselho? Na livraria do Luiz. A livraria do Luiz é um espaço de resistência, né, em prol da cultura, porque com essas novas modalidades de aquisição de livros, e uma livraria que fica situada no centro da cidade, que é uma galeria, não é um lugar tão exposto, e ela ainda consegue atrair pessoas que gostam de livros, eu acho que isso tem um diferencial que a distingue das grandes livrarias, dessas redes de livrarias que hoje são situadas dentro de centros comerciais. Em vários momentos a gente pensou em desistir também, né? Porque teve várias crises, né? várias coisas que foram muito fortes, né? Exemplo daquela questão do Collor de Mello, aquela época foi uma coisa horrível, e outros planos econômicos em si, muita coisa que quase a gente desistia, né? De dar essa continuidade, de estar nessa resistência. Mas o amor ao livro talvez foi uma coisa que superou todos esses obstáculos aí, e estamos aqui. Enquanto nós estamos vendo vários tipos de estabelecimentos comerciais sendo fechados, com suas portas cerradas, a Livraria Luiz resiste, e isso traz vitalidade para o nosso centro, né? De gente que busca aqui não só informação, mas como eu disse, vem, nem que seja para tomar um café, mas em busca do calor humano. Ela é um vetor, né, de aproximação de todos aqueles que lidam com a cultura, com a literatura e com as artes. Eu acho que a cidade conta com um privilégio de ter esse espaço. Então eu sinto demais a presença dele. Para uma pessoa que viveu baseada no trabalho e na família, eu acredito que para ele, os sonhos dele, se ele estivesse aqui, eu acredito que estão todos realizados. Esse é o único espaço que nós temos na cidade. Por isso ele é um espaço de resistência, de sobrevivência, mas sobretudo de construção e fortalecimento identitário. Tem uma autora, alemã inclusive, judia, e ela diz assim: por que falar de memória se ela já não existe mais? Sobretudo nessa sociedade contemporânea que é a sociedade do efêmero. Trabalhar a memória da Livraria do Luiz é também um ato de resistência. É dizer que o livro impresso, ele existe, ele continuará a existir. Mas é, sobretudo, falar de um estado em que a livraria é resistência, porque se a gente procurar na cidade, historicamente, outras livrarias passaram por aqui, mas fecharam e foram embora porque elas eram apenas um ponto comercial. Então, traçar, né, eu diria que percorrer os labirintos da memória dessa livraria é, sobretudo, percorrer a memória da sociedade paraibana, é percorrer a memória de todos aqueles que se iniciaram no campo da leitura, é percorrer o congraçamento de intelectuais que aqui resistem, persistem, insistem e se mantêm aqui nesse espaço de relacionamento. Um grande diferencial da livraria, com certeza, é o fator humano, é o fator humanístico. Ele revolucionou o jeito de você fazer um mercado de livros aqui na cidade. Até porque hoje, se a gente for pegar nos tempos mais modernos, você com o celular consegue achar o livro que você quer na internet. Só que às vezes a relação cliente e vendedor, ou cliente e livreiro no nosso caso, não é somente você fazer a venda do livro que está lá exposto, né? Ou a venda do livro que ele está procurando. Às vezes está numa indicação, às vezes está em buscar o livro numa distribuidora. Luiz sempre foi um camarada que atendeu diretamente aos seus clientes e passou isso para Ricardo.
E Ricardo não tem desenvolvido apenas uma livraria no sentido tradicional. O sentido tradicional da livraria é vender livros, mas Ricardo desenvolve um outro tipo de atividades para a qual o Luiz, de certa forma, abriu espaço. Ricardo desenvolve uma atividade cultural, com, inclusive, atividades de natureza crítica, lançamento de livros, debates. Então essa é a proposta da gente, né, da Livraria do Luiz, como uma casa de cultura, não talvez uma livraria em si, como tem tantas por aí. Essa filosofia começou com ele e a gente tem essa necessidade de dar continuidade a isso, porque o grande diferencial da Livraria do Luiz justamente é isso. Eu, como o filho, né, adotivo do Luiz, e me sinto muito orgulhoso, né, de poder fazer parte dessa história dele, né, poder ter contribuído de alguma forma para o desenvolvimento da livraria, né, para o desenvolvimento cultural da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Isso me deixa muito feliz, muito orgulhoso. Espero que continue, né, que eu possa ter forças para dar continuidade a esse legado dele. Né. Espero que meus filhos, as outras gerações, minhas próximas gerações, meus filhos, possam dar continuidade a essa história também. Então é isso que me faz feliz, né, de fazer parte dessa história do Luiz, né, ter essa oportunidade, ter essa felicidade de fazer parte da Livraria do Luiz, da história da Livraria do Luiz. Isso muito me orgulha, é uma coisa que eu sei fazer, que gosto de fazer, que amo fazer. Estar junto aos nossos amigos, poder compartilhar, né, dessa história com todos os nossos frequentadores aqui. Então isso é uma coisa que muito me gratifica, muito me deixa feliz, né, poder ter feito parte e fazer parte dessa história.